Shalom, shalom, glória a Deus. E chegamos no 8º dia dessa contagem de 14 dias. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, amém, queridos? E olha, espero que nesses 14 dias, não só nós, como estamos sendo edificados na palavra do Senhor, se preparando nesse propósito, que você também possa estar se preparando, que a sua casa também possa estar se preparando. Por quê? Porque a peça, ele é o maior evento cristão de todas as escrituras, né? Ele é o pano de fundo da salvação que a terra precisava, né? Colocar em ordem de novo tudo que foi desalinhado. Então, todas as vezes que nós olharmos por algum desajuste ou algum rearranjo que deu em nossas vidas, nós precisamos olhar para Jesus e falar: opa, Jesus, o que aconteceu aqui? E voltarmos para a essência do eterno. Porque Jesus, queridos, ele colocou toda a ordem que era necessário, que foi perdida, o domínio no jardim. Então, quando o homem estava no jardim, havia uma ordem estabelecida e ele perdeu através daquele desobedecer. Então, por que o homem foi julgado por que o homem foi julgado, de certa forma, condenado por aquela atitude? Porque ele conhecia a ordem. Então, todas as vezes que nós conhecemos a ordem e saímos da ordem, permitindo que o inimigo venha ali, tira o domínio que nós temos no Senhor e tudo entra em desordem, nós precisamos voltar para a essência. Peraí, aonde que ficou a bagunça? Voltar, fazer esse rearranjo, voltando para Jesus, e ele vai nos dar toda a ordem novamente. É por isso que nós precisamos de Jesus. Ele é a essência da vida e da ordem de todo cristão, né? Por isso que quando Nicodemos chegou ali em Jesus, né? E ele falou assim: mas o que é necessário? Ele falou: olha, necessário é que você venha a nascer de novo. É necessário que você venha a nascer de novo. E ele falou assim: mas como é que pode? Como que eu vou nascer de novo? Ele falou: nossa, mas você conhece tantas escrituras, Nicodemos, e você não sabe o que é nascer de novo. É um novo pensamento que você precisa ter. É um novo discernimento. Você precisa ter um discernimento, na verdade. Amém? Vamos orar por esse 8º dia? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse 8º dia dessa contagem de 14 para chegar na peça. Ah, Senhor, nós queremos, Pai, ser completamente alinhados. Outrora, Senhor, por alguma situação, algum evento desse ano que passou, desses 5.785, nós nos perdemos. Ou um outro ano que passou, nós nos perdemos em nosso equilíbrio das nossas emoções, da nossa forma de pensar. Por isso nós queremos colocar, Senhor, o Senhor acima, Pai, das nossas motivações. Porque o Senhor é o melhor alinhamento dos nossos pensamentos. Precisamos que o Senhor alinhe o nosso corpo, alma, espírito, os nossos pensamentos e as nossas motivações, as nossas emoções sejam pautadas no Senhor. Nos ajude, Senhor. Hoje sendo o 8º dia. O 8º dia fala de novos começos, fala de aliança renovada, fala de um muro, uma cerca de proteção, fala de um portal. E quando nós falamos de uma proteção, de uma cobertura, de uma cerca, nós falamos do Senhor. O Senhor é tudo que nós precisamos. Pai, fala conosco através dessa palavra de hoje. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Que nós possamos ter sabedoria, acréscimo e abertura de entendimento. Abra os nossos olhos, Senhor, de dentro para fora, para que nós possamos ver a luz do Senhor nesses dias, em nome de Jesus. E assim seja, amém, queridos?
E a nossa palavra hoje está em Lucas capítulo 15. Quando nós falamos de proteção, nós lembramos de um pai. Um pai é tudo que nós temos como proteção. Jesus, ele foi comissionado e ele desceu e falou: olha, pai, eu vou lá. Vai pro pai, filho, vai pro pai, eu vou, pai. Só que o Senhor me proteja, porque eu sei que eu vou encontrar lá embaixo. Estava numa desordem. E a cobertura de Jesus era o Pai. Ele falou: eu vim fazer a vontade, cumprir a vontade do meu Pai. Então o Pai, ele é uma proteção que nós temos, né? Muito importante. Quando olhamos para um Pai, nós sentimos segurança. Ele é a segurança que nós temos. Precisamos disso. Todo ser humano, todo bebezinho já nasce com essa vulnerabilidade, dependência emocional. Precisamos de um cuidador. Ele vai cuidar, ele dá segurança, ele é o suporte essencial. Jesus tinha um Pai nos céus e ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. E ele tinha toda a autoridade que foi concedida por ele, pelo Pai, para estar ministrando e andando, né, na terra e exercendo o seu ministério. Então, nossa palavra hoje, Lucas capítulo 5. E Jesus, ele começou contando a parábola. Se você olhar bem, a parábola do filho pródigo, antes dele falar do filho pródigo, ele falou a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e do filho pródigo, que se perdeu também. Está falando de valores. Valores que nós perdemos e precisamos resgatar. Nesse momento, é muito essencial que nós entendamos isso, para que a gente possa receber as bênçãos e as heranças que virão a partir de 14 de Nissan, né? A PIB, o rebento dos grãos, o rebento das bênçãos que virão em nome de Jesus. Amém? Então, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Jesus estava falando ali, ensinando sobre as parábolas, e ele disse: olha, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a minha parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: quanto dos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ainda perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Bom, depois nós vamos ver a outra parte do outro filho, mas o que importa hoje é
este filho que estava perdido e reviveu. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos que a mesma questão de Adão. Todas as parábolas de Jesus tinham assim coisas que arremetiam à origem e à necessidade, e o contexto atual. O Senhor Jesus era tão fantástico nas suas parábolas que ele trazia o que aconteceu, o que estava acontecendo e que ia acontecer. Então, quando a gente olha novamente para o jardim, a gente olha Adão, que não estava ignorante com a lei. Ele sabia muito bem o que ele não podia ter feito. Mesmo assim, Adão violou a lei. E a ordem que estava apropriada das coisas foi rompida. Não havia malícia no ato dele, mas havia sim nas ações da serpente. Então, o que o Senhor fez? O Eterno chamou Adão e falou: vem cá, Adão, me diga, meu filho, o que aconteceu? Você conhecia a ordem, você conhecia a regra. E ele falou: olha, chama a mulher. Vem cá, mulher, o que aconteceu? Chama a serpente. Vem cá, serpente, o que aconteceu? Então o Senhor, ele fez o quê? O Senhor criou ali um certo tribunal e ele foi julgar aquela situação. Então todas as causas, ontem nós ouvimos sobre a escolha. Todas as vezes que nós escolhemos alguma coisa, nós vamos ter que ter responsabilidade por isso. Então o Senhor fez o quê? Ele fez uma apuração de todos os procedimentos e buscou o real acusado. Vamos ver quem que realmente estava aqui? Então ele olhou o homem, ele viu o testemunho do homem, ele viu o testemunho da mulher e eles se declararam mais ou menos culpados. Mas da serpente foi inadmissível, pois ela se declarou a mentirosa profissional. Então, assumir aquela responsabilidade era a parte essencial e redentiva de todo julgamento, Eu passei 1 ano ali trabalhando no presídio da minha cidade e eu escutei muitos casos ali. Aqueles homens estão ali e quando a gente começa a falar com eles ali, eles vão falar. Primeiro eles falam: olha, eu era inocente, é que eu fui andar com uma turma aí e caí nessa. A maioria começa assim, porque para eles é vergonhoso falar a verdade. E depois de um tempo que nós estamos trabalhando, fazendo ali as aulas, eles começam a falar: na verdade eu fui culpado sim. E um homem disse um caso muito difícil, e ele falou de uma questão de traição, e que ele era um homem bom, com poucas condições financeiras, e que deu o melhor para a mulher e a família. Tinha 2 filhas e tentou fazer o melhor. Mas ele saía para trabalhar muito cedo e essa mulher teve a infelicidade de traí-lo. E aí alguém chegou para ele e começou a falar: olha, toda vez que você sai de manhã, ela está te traindo, está traindo. E ele falou: e eu montei uma tocaia. E passei um domingo, uma manhã inteira ali, afiando um facão. Ele falou, para ver se era verdade. Ele era trabalhador rural e cortava cana. E ele falou assim, eu falei: você quer falar isso? Ele falou: eu quero. Eu preciso falar isso. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso para alguém com verdade. Ele falou: e eu cheguei e eu fui trabalhar de manhã e eu pulei no próximo ponto e eu voltei e realmente era verdade. E ali o meu facão cantou, fez a história, Matou o homem, matou a mulher e fugiu. E ele ficou amoitado dentro lá do mato 2 dias e 2 noites, pensando aonde eu errei, em que eu deixei faltar. Ele falou: hipótese alguma, eu olhei para ela e vi assim que ela poderia ser qualquer coisa. Não,
eu pensei aonde eu errei, aonde eu fiquei em falta, o que eu deixei faltar para que isso acontecesse. E ele falou, cheguei num consenso que não tinha mais o que eu fazer com a minha vida. Então eu me entreguei. Eu fui até a delegacia e me entreguei. E porque eu me entreguei, o juiz falou, você se entregou falando a verdade, sua sentença vai ser um pouco amenizada, mas você vai ter que pagar porque homicídio duplo, né? Culposo. Bom, enfim, ali dentro do presídio, ele falou, olha, não falo que foi ruim, só que eu perdi a oportunidade de ver minha filha de 9 meses, que ainda mamando nela, não pude ver o crescimento. Essa menina hoje já tem 12 anos e agora que ela pediu para vir me conhecer. Mas falar para você que a minha alma foi lavada ali. Ele falou, naquela hora da raiva, de muita ira, eu fiz o que eu fiz. Me arrependo muito grandemente, porque eu tirei a vida de 2 pessoas, mas não foi pensado. Enfim, agora eu sou consciente e vou pagar pelo meu preço. Só que aqui dentro do presídio eu conheci muita coisa e a oportunidade da remissão. E a oportunidade de trabalhar, e a oportunidade de um emprego registrado, e a oportunidade de ler e escrever, e a oportunidade, então, de tudo, eu aprendi alguma coisa. Bom, olhando para o filho pródigo, nós vemos que ele, quando caiu em si, ele pensou, eu vou me redimir e arrumar essa situação, vou confessar e vou restaurar. Justiça restaurativa. Assim somos nós. Talvez nós vivemos uma bagunça na nossa vida. Em algum determinado momento, nós fizemos algo e entrou em toda desordem e precisamos voltar e ressarcir todas as coisas. A declaração da verdade, a confissão, é um tribunal que faz parte da justiça restaurativa. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de se arrepender, confessar e perdoar e ter uma nova oportunidade, um novo começo. Hoje, no 8º dia, abre-se um portal e todas as coisas podem recomeçar nas nossas vidas. A sentença do ato de ilegalidade teve um terrível impacto para o desenvolvimento da sociedade humana. Aconteceu no jardim e acontece todas as vezes na nossa vida. Por isso que Jesus, ele renasce todos os anos nessa mesma data para nos trazer justiça restaurativa. Amém? Em nome de Jesus. Sofonias 3, 15 a 17 diz: o Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou os seus inimigos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, porque entendemos que algumas coisas na nossa vida teve parte das consequências que nós vivenciamos. Mas o Senhor é poderoso para apurar todas as nossas causas. Senhor, nos colocamos diante do Senhor nesse 8º dia, Senhor, declarando, Pai, as nossas verdades e reconhecendo para que o Senhor nos julgue. Pai, no coração de Adão, no coração de Eva, Senhor, não havia mal intenção. E nesse procedimento, o Senhor viu que serpente tinha se declarado mentirosa profissional. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar para dentro do nosso coração. E o Senhor, como um Deus que se move em compaixão,
Ah, Senhor, olha a atitude, Senhor, deste pai do filho pródigo. Hoje nós te pedimos, Senhor, Pai, se nós pecamos contra os céus e contra a terra, Senhor, nos perdoa. Mas que haja alegria em todos aqueles que declaram, Senhor, e confessam. Ah, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, todos aqueles que estão ouvindo esta palavra neste momento, se havia alguma coisa pesada contra as suas vidas, Senhor. Ah, Senhor, que haja alegria hoje, no dia de hoje, Pai. Porque os céus estão recebendo, Senhor. E depressa o Senhor possa chamar os teus servos e trazer depressa a melhor roupa, trazer depressa um anel e a sandália nos pés. E que neste Cordeiro Santo, Senhor, neste sacrifício de hoje, nesse Cordeiro que está sendo preparado, haja a maior festa, haja a maior alegria e essa identidade de filho seja restaurado. Justiça restaurativa. Pai, em nome de Jesus, que se abram as portas nesse momento, Pai, para todos aqueles que precisam disso, Senhor, desta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que os filhos sejam, Senhor, reconhecidos. Que, Senhor, o anel, Pai, o anel seja colocado sobre os dedos. Que essa aliança, Pai, dessa paternidade, dessa proteção, que esse reconhecimento, Pai, da paternidade seja, Senhor, a maior bênção de todas, de todo o tempo, nesse período de Páscoa e nesse período que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Que todos os seus filhos sejam trocados, vestimentas, Pai, sejam trocadas, que vão embora todas as vestimentas velhas, que vão embora todos os calçados velhos, desgastados, que vão embora, Senhor, mas que venham aliança. Ah, Senhor, a aliança, Pai, restaurada, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, que vocês recebam no dia de hoje justiça restaurativa. Confesse, se arrependa, perdoa e volte-se para o seu Pai. Porque Deus, Ele é poderoso, Pai de muitos filhos, em nome de Jesus. E só o Senhor pode restaurar a honra perdida. Amém? Que hoje o Senhor possa colocar um anel no seu dedo e te declarar filhos e filhas em nome de Jesus. Que as suas heranças possam ser restituídas, resgatadas por esta aliança. É o que eu declaro em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês tenham uma quinta-feira mais do que abençoada. Em nome de Jesus, até amanhã. Shalom, shalom.